Que descrição da situação dos gentios, não tinham esperança nenhuma. Apesar de terem muitos deuses, apesar de terem suas religiões e filosofias, mas os pagãos não tinham resposta para as questões mais básicas da existência humana. A vida deles não fazia sentido. Viviam em trevas, em medo, terror. É isso que essa expressão quer dizer. Vocês não tinham esperança. E que coisa terrível é viver sem esperança. Meus irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, na manhã desse dia, dia do Senhor, e também saudar aqueles que nos acompanham pela internet, dizer da nossa alegria e privilégio de podermos cultuar a Deus, começar a semana na presença de Deus. Enquanto as crianças estão saindo para o estudo que lhes é próprio, os pais estão conduzindo, lembrando a todos que depois do culto, em seguida, nós teremos classe dominical, nós teremos escola dominical em classe única, iniciando o semestre com o tema o culto espiritual. E eu creio que é um assunto extremamente importante. Ontem aconteceu em São Paulo um grande evento que visava buscar avivamento espiritual e reuniu mais de 120 mil pessoas em 2 estádios. Inclusive o presidente Bolsonaro esteve num desses eventos, para vocês verem a proporção do que aconteceu, e então havia essa busca por avivamento. Nem todo mundo vai concordar que o que aconteceu ali de fato tinha alguma coisa a ver com reavivamento. Existe uma confusão hoje muito grande no meio evangélico a respeito do verdadeiro culto a Deus. Então é muito apropriado que nós comecemos o estudo, esse semestre nós tenhamos como tema da nossa escola dominical o verdadeiro culto espiritual. Depois aqui do nosso culto, o pastor Cláudio vai dirigir a classe única e depois ele e eu estaremos aqui para responder perguntas, as perguntas que os irmãos quiserem fazer a respeito desse assunto. Muito bem, eu creio que a última criança saiu, dá para a gente começar. Nós vamos dar continuidade, irmãos, à série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios, e eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus nesse livro. No capítulo 2, nós vamos ler os versos 11 e 12. Efésios, capítulo 2, versos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Oremos. Ó Senhor, nós pedimos que no abrir da Tua palavra e no refletirmos sobre o Seu ensinamento, Teu Espírito Santo nos conduza de tal forma que nós sejamos alcançados pelo significado do texto e que nós tenhamos encorajamento, ânimo para Te buscar mais, mudar a nossa vida no que for preciso, tomar decisões que glorificam Teu nome e promovem o bem do Teu povo. Usa, Senhor, a exposição da palavra no coração daqueles que são Teus. Oramos que assim o Senhor nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conforme falado, nós estamos retornando aos estudos na carta de Paulo aos Efésios. Nós vimos que ela foi escrita pelo apóstolo, estando ele preso em Roma, com o objetivo de confortar os crentes da cidade de Éfeso e de cidades circunvizinhas, especialmente diante da prisão do apóstolo Paulo, que veio como um desânimo para muitos, porque é que Deus havia colocado o apóstolo Paulo, aquele que estava sendo usado de maneira tão grande para levar o evangelho a todas as nações, por que que Deus permitiu a sua prisão? Paulo, nessa carta, não somente conforta os crentes diante da sua prisão, mas também os instrui a respeito do que é a igreja e dos deveres e privilégios que estão e que são próprios daqueles que são membros dela. Esse é o propósito geral da carta aos Efésios. O que nós já vimos até aqui, e para aqueles que estão
pela primeira vez ouvindo a exposição de Efésios, queremos dizer que todo o conteúdo está disponível no canal da nossa igreja, todos os vídeos, bem como o vídeo dos demais pastores, as pregações. O que nós já vimos até agora foi o seguinte: Paulo começa falando da divina origem da igreja, que a igreja de Cristo ela tem o seu fundamento na Trindade. O Pai planejou desde a eternidade ter um povo para si, o Filho encarnou para executar esse propósito e o Espírito Santo aplica os benefícios da morte e da ressurreição do Filho ao coração daqueles que Deus elegeu. Isso está no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Em seguida, Paulo ora para que Deus dê entendimento aos seus leitores acerca desse grande mistério. Essa oração está aí no capítulo 1, de 15 a 23. E aí ele começa o capítulo 2 falando a respeito da graça de Deus, pela qual judeus e gentios são salvos sem as obras da lei, pela fé, para que ninguém se glorie. E o que nós veremos agora é essa exposição que Paulo faz da graça de Deus. Ele ainda vai falar da graça de Deus na salvação dos gentios, enfocando a inclusão dos gentios no povo de Deus. Dessa forma, judeus e gentios, unidos pela fé em Cristo, formam um só povo, o único povo que Deus sempre teve, a sua igreja, a sua família. O apóstolo então vai detalhar aqui, no final do capítulo 2, como Deus, na igreja, desfez a barreira entre judeus e gentios e criou um novo homem, um único povo para o louvor da sua glória. Como a passagem é bem intensa e tem muito conteúdo, hoje vamos ficar só com os versos 11 e 12 e, mercê de Deus, na próxima mensagem nós veremos o final do verso 13 até o verso 22. Mas nós vamos começar aqui, então, com essa descrição que o apóstolo faz do estado dos efésios, especialmente dos gentios entre os efésios, antes do evangelho os alcançar. E esse contraste entre o antes e o depois, ele é muito usado na Bíblia para colocar em relevo a graça de Deus. O que nós éramos antes e o que somos agora pela graça de Deus, para evitar a arrogância do nosso coração, para despertar em nós gratidão a Deus por aquilo que Ele fez. Por isso, o apóstolo Paulo começa, no verso 11, dizendo: portanto, lembrai-vos. Ele quer que os crentes de Éfeso, particularmente aqueles que eram gentios, se lembrassem da situação deles antes que a graça de Deus os tivesse alcançado. Isso que Paulo vai dizer aqui nos versos 11 e 12 só faz sentido se nós tivermos na nossa mente muito clara a distinção que havia, a separação que havia no mundo antigo entre os judeus e o restante do mundo. E eu queria, por alguns minutos, ver isso com os irmãos em preparação para entendermos esses versos. Deus havia dentre todos os povos, escolhido e chamado Abraão e os seus descendentes para serem seu povo peculiar de entre todas as nações da terra. E aí a Abraão e aos seus descendentes, Deus lhes deu a sua lei, normas, preceitos e mandamentos que separavam os descendentes de Abraão, os judeus, de todas as demais raças e demais povos. Por exemplo, os 10 mandamentos, como expressão da santidade de Deus, a circuncisão, que era marca dessa aliança de Deus com o seu povo, uma dieta especial, impedindo que os judeus comessem com outras pessoas que não fossem judias, por conta da dieta não ser exatamente aquela dieta que Deus havia. Os alimentos não eram aqueles alimentos aprovados por Deus, aquilo que os gentios comiam não era aprovado por Deus, e Deus também deu um calendário com uma seleção de dias santos, que eram bem distintos do calendário dos povos ao redor da nação de Israel. Ou seja, a lei, ela, com todas as suas exigências e demandas, criou uma barreira, ou erigia uma barreira de separação entre os descendentes de Abraão e os demais povos de toda a terra. O alvo de Deus com isso, com a escolha dos judeus e com a entrega de todos esses privilégios, era incutir nos descendentes de Abraão conceitos de santidade
separação do pecado e especialmente prepará-los para a chegada do Messias. Era esse o propósito da lei. Quando Deus diz assim, você não pode comer esses alimentos e você pode comer esses alimentos, ele estava dizendo que tem coisas que são certas e tem coisas que são erradas. Quando ele dá os 10 mandamentos, ele está dizendo, existem padrões, existem normas que são universais e pelas quais todas as pessoas devem se guiar. Quando ele deu o calendário com dias sagrados, ele quis dizer, eu sou o Senhor do tempo e que vocês devem ter um tempo especial para mim, para se lembrar de mim. Então, todas estas coisas incutiam no judeu a consciência de que há um Deus, de que esse Deus tem uma vontade, que Ele é Senhor da nossa vida e que existe diferença entre o certo e o errado. Esse era o objetivo para preparar aquela nação para ser bênção para todos os demais povos da terra. Lembrem que quando Deus chamou Abraão, Ele disse, em ti serão benditas todas as nações. Então, para que os descendentes de Abraão, e especialmente aquele descendente que era um Messias, que viria de Abraão, abençoasse todas as nações da terra, era preciso que os judeus, como nação, estivessem preparados para isso, fossem o instrumento de Deus pelo qual as nações todas seriam abençoadas. Na época de Jesus, séculos depois de Moisés ter dado as suas leis à nação de Israel, a situação havia meio que se desvirtuado. O propósito de Deus havia sido esquecido. Os judeus tinham acrescentado ainda mais leis e normas e aumentado a separação entre os gentios. O objetivo de Deus com aquela primeira separação, eu já disse qual era, mas os judeus acharam pouco a lei de Moisés e acrescentaram aquilo que eles chamavam de a Torá oral, ou a tradição oral, que era composta das interpretações da lei feitas pelos rabinos, que acrescentavam mais leis ainda. Então, e com isso, a separação de Israel dos outros povos, o abismo que separava os judeus de outros povos, foi tremendamente aumentado. Além disso, os judeus tinham passado por um período em que o Império Helênico, comandado por Alexandre o Grande, tinha tentado tirar a identidade dos judeus. Alexandre o Grande, através dos seus governadores, dominou o mundo de então, havia dominado Israel também, toda a região da Palestina, e queria que os judeus falassem grego, os judeus falavam hebraico e aramaico, queria que os judeus parassem de cultuar no sábado, queriam impedir que os judeus oferecessem sacrifícios a Deus, queriam, inclusive um desses governadores, chamado Antíoco Epifânio IV, sacrificou um porco no altar de Jerusalém, uma blasfêmia para os judeus. O porco era um animal considerado imundo. Então, os judeus se revoltaram contra isso, na que ficou conhecida como a Guerra dos Macabeus, que está contada nos 4 livros dos Macabeus. São livros apócrifos, não tem nenhum valor inspirativo, mas são livros históricos que narram o que aconteceu com Israel nesse período entre Malaquias e o início do Novo Testamento. Então, os judeus reagiram a isso, fizeram guerra, não queriam perder sua identidade. E para então garantir a sua identidade, eles criaram mais e mais regras, e o espírito nacionalista deles era muito exacerbado. Eles se viam como aquela nação especial, diferente de todos os povos, o único povo de Deus, e eles tratavam os gentios com desprezo, com arrogância. Em vez de serem canal de bênção para outras nações, eles tinham nojo dos gentios. O rabino, há um dito aí atribuído a um rabino que dizia assim, que ele agradecia todo dia a Deus porque Deus não tinha feito dele nem gentio e nem mulher. Ele agradecia a Deus por isso, não é? Então você vê que o machismo vem de longe. Então era essa atitude dos judeus, particularmente da seita dos fariseus, que era a seita mais zelosa dos costumes e da lei de Deus. E assim eles haviam esquecido, na época de Jesus, de que o propósito de toda a lei que foi dada era que eles fossem uma bênção para todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso está lá no livro de Gênesis, está cantado nos Salmos. Muitos salmos celebram a chegada dos gentios junto ao povo de Deus, e também os profetas anunciaram que um dia Deus haveria de trazer os gentios, porque Deus não é Deus somente dos judeus, mas também de todos os povos. Quando finalmente o filho de Abraão veio, Jesus Cristo, o Messias,
pregando a chegada do reino de Deus, os judeus, como nação, o rejeitaram. Eles não perceberam que em Jesus, todas aquelas promessas, as leis que haviam sido dadas, encontravam cumprimento e realização. Então, eles rejeitaram Jesus e o entregaram às autoridades romanas como se fosse um sedicioso, alguém que levantasse uma revolta, pedindo que ele fosse morto. Deus, então, na sua providência, no plano que ele já havia tratado, ele tira o reino da nação de Israel, ele transfere os privilégios da nação de Israel para outros povos. Agora o povo de Deus, ele não é mais uma nação com um governador, com seus estatutos, com suas delimitações geográficas, com organização civil, com o exército, com o prefeito, nada. Deus agora, o seu reino passa a ser um reino de natureza espiritual. E assim essa transição começa quando Jesus disse aos judeus, depois de contar aquela parábola do homem que arrendou a sua vinha a trabalhadores e veio buscar os frutos e foi rejeitado. Cada emissário que ele mandou, finalmente mandou o filho, os lavradores mataram o filho, e Jesus pergunta: o que é que o dono da vinha vai fazer com esses agricultores a quem ele arrendou a sua terra? E os próprios judeus tiveram de dizer: vai matá-los e vai transferir a sua vinha para outros povos. E Jesus disse exatamente: o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a outro povo que possa produzir os seus frutos. Então, com a morte e a rejeição do Messias, a oportunidade dos gentios, das nações ocorre, tudo isso de acordo com o plano que Deus já havia estabelecido. De entre os gentios, então, Deus agora começa a chamar o seu povo eleito antes da fundação do mundo, para juntamente com os judeus que creram, porque nem todos os judeus rejeitaram Jesus, mas esses judeus que creram, juntamente agora com os pagãos que creram em Jesus Cristo, eles formam o povo de Deus, formam a igreja. Aqui, essa carta que Paulo está escrevendo, a carta de Éfeso, ela é escrita para a igreja. Essa igreja que era composta na maioria de gentios que haviam crido, mas também havia judeus lá na igreja de Éfeso. E Paulo aqui se refere especialmente aos gentios daquela igreja, dizendo: lembrem-se quem vocês eram com relação aos judeus, para que vocês não se encham de arrogância contra os judeus que creram, dizendo assim: vocês rejeitaram o Messias, mas nós cremos, pensando que vocês estão numa atitude superior. Esse é o ponto aqui do final do capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala que a entrada dos gentios como povo de Deus, ou no povo de Deus, foi somente pela graça. Hoje nós vamos ver aquela parte onde Paulo destaca o passado deles, com o objetivo de, em seguida, a partir do verso 13, exaltar a graça de Deus na inclusão deles. Comecemos aqui com essa importância de lembrar o passado. Verso 11: portanto, lembrai-vos. Paulo havia dito, o portanto aqui, ele liga com os versos anteriores. Nos versos anteriores, Paulo havia dito que a salvação era um dom de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e que não havia espaço para a glória humana, está aí no verso 9, a salvação não é de obras para que ninguém se glorie, e que até as nossas boas obras elas foram preparadas e planejadas por Deus, no verso 10. Portanto, lembrai-vos de que se vocês estão aqui, se vocês estão salvos pela graça, isso é somente pela misericórdia de Deus, não é por mérito de vocês. Esse é o ponto aqui do portanto. Paulo aqui quer que os gentios de Éfeso se lembrassem do estado em que eles viviam em relação aos judeus, o povo escolhido, para que não ficassem então com essa atitude de superioridade. Paulo aqui descreve a condição deles em 6 declarações que eu queria ver com vocês. O que é que eles deviam lembrar? Primeiro, verso 11, que eles no passado eram gentios na carne, portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ou seja, eles não traziam no corpo a marca da circuncisão, que era a marca da aliança entre Deus e a nação de Israel. Por isso, continuando o verso 11, vocês são chamados de incircuncisão
por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Essa era a designação predileta dos judeus para com relação aos gentios, incircuncisos. A circuncisão era a marca da aliança entre Deus e a nação de Israel, que era aplicada aos judeus, aos meninos de 8 anos de nascido, 8 dias de nascido. Eles eram circuncidados. E era uma prática que era externa, era feita por mãos, era feita pelos rabinos, pelos patriarcas, pelo profeta, pelo sacerdote, e que representava esse compromisso de Deus com aquela nação. E ela identificava os filhos de Abraão, embora nem todos os descendentes de Abraão de fato fossem salvos, mas era a marca da aliança. Os gentios, eles não tinham essa marca, a marca que identificava o povo de Deus. Por isso os judeus se referiam a eles como incircuncisos e com frequência de maneira bem desdenhosa, pejorativa. Então essa era a situação deles. Lembrai-vos, diz o apóstolo Paulo, que antes vocês eram gentios na carne e chamados de incircuncisos por esses judeus que foram circuncidados através de mãos. Segunda coisa, Paulo diz, naquele tempo eles estavam sem Cristo. Veja ainda no verso 11, aliás, início do verso 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Por que eles estavam sem Cristo? Porque Cristo havia sido revelado somente à nação de Israel. Porque Cristo havia sido revelado através das leis de Moisés, através das profecias, através dos salmos, através dos rituais no templo. Só os judeus tinham a revelação de Cristo na antiga aliança. E só eles mantinham a esperança messiânica. O verdadeiro judeu, portanto, ele tinha conhecimento do Messias, e ele era salvo pela fé nas promessas, ele era salvo pela fé no Messias que haveria de vir. Mas o verdadeiro conhecimento da salvação da pessoa de Cristo estava restrito à nação de Israel. E porque eles não eram parte da nação de Israel, Paulo diz, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, ou seja, vocês não tinham o conhecimento de Cristo e vocês não possuíam a Cristo como o Senhor e Salvador de vocês. Apesar de que os gentios sabiam da esperança messiânica, porque tinha sinagoga em tudo quanto era cidade, eles ouviam falar que os judeus esperavam um Messias, mas eles não eram participantes dessa esperança. Eles não estavam incluídos no povo a quem o Messias foi prometido. Então eles eram incircuncisos na carne e, portanto, eles estavam sem Cristo, sem o conhecimento daquele que era o Salvador. E depois que Cristo veio ao mundo, eles continuaram sem esse conhecimento, até que o Evangelho começou a ser pregado entre as nações, através do apóstolo Paulo e outros que Deus havia enviado. Em terceiro lugar, eles estavam separados da comunidade de Israel. Verso 12, não é? Separados da comunidade de Israel. Ou seja, a palavra comunidade aqui, a palavra politeia, que significa, na verdade, é quase que uma nação. Quando fala de comunidade, é comunidade como uma nação é organizada, né? Separados da nação de Israel, até poderia ser traduzido assim. E mostrando que Deus havia delimitado a revelação do seu reino àquele povo que ele havia constituído como nação e distinguido de todas as demais do mundo. Os gentios estavam fora dessa comunidade, eles não pertenciam à comunidade de Israel, não eram cidadãos israelitas. E, portanto, eles estavam alienados de todos os benefícios espirituais que Deus havia dado à nação de Israel. Em quarto lugar, tudo isso é muito parecido, né? E uma é consequência do outro, eles eram estranhos às alianças da promessa que Deus fez. Está aí, no verso 12. Estranhos às alianças da promessa. Deus havia dado a essa comunidade, que era a nação de Israel, uma promessa. E a promessa era a chegada do descendente de Abraão, que haveria de apartá-los das suas iniquidades, cumprir as profecias e levar a nação de Israel, o povo de Israel, ao reino de Deus, a plenitude no reino de Deus. Essa é a promessa que Deus tinha feito. E Deus fez várias alianças para confirmar isso. Aliança com Moisés, aliança com Abraão, aliança com Davi. Não são alianças diferentes como quer o dispensacionalismo, mas é a mesma aliança sendo renovada de tempos em tempos, para Deus dizendo à nação de Israel: eu vou cumprir as promessas que eu fiz a vocês. Mas os gentios, eles eram estranhos às alianças da promessa.
Eles não faziam parte do povo de Deus, eles estavam sem Cristo, eles eram alienados de todo esse tipo de coisa. Por isso, veja aí, ainda no verso 12, vocês não tinham esperança. Eles não tinham esperança. Que descrição da situação dos gentios, não tinham esperança nenhuma. Apesar de terem muitos deuses, apesar de terem suas religiões e filosofias, mas os pagãos não tinham resposta para as questões mais básicas da existência humana. A vida deles não fazia sentido. Viviam em trevas, em medo, terror. É isso que essa expressão quer dizer. Vocês não tinham esperança. E que coisa terrível é viver sem esperança, sem expectativa. Minha vida serve para quê? Isso tudo aqui vai dar em quê? O que vai acontecer depois da morte? Para onde eu vou? O que eu sou? Esperança é o que nos mantém vivos. É o que nos mantém ainda querendo viver. Viver sem esperança. Era essa a situação deles, porque a esperança estava somente em Cristo. E Cristo era conhecido somente da nação de Israel. E uma vez que eles estavam fora da comunidade, eles estavam fora desses privilégios. Eles não tinham conhecimento desse tipo de coisa. E aí, ainda no verso 12, terminando, Paulo diz: vocês viviam sem Deus no mundo. A palavra sem Deus, na verdade, no grego é ateus. Vocês eram ateus no mundo. Mundo aqui em contraste à comunidade de Israel. Em contraste à comunidade de Israel, vocês viviam no mundo, ou seja, fora dos limites do povo de Deus, fora do limite dos escolhidos de Deus. Vocês viviam como ateus, pessoas que não têm Deus, pessoas que não têm não é que eles negavam a existência de deuses, não é? Como o ateísmo filosófico moderno faz, mas exatamente porque lhes faltava o verdadeiro conhecimento, eles eram sem Deus, ou sem o verdadeiro Deus no mundo. Deuses eles tinham muitos, religiões eles tinham muitas religiões, mas qual é a essência do paganismo ou do politeísmo? É exatamente o ateísmo, porque se você acredita em muitos deuses, significa que não existe um que seja verdadeiro. Então o politeísmo é uma forma de negação de Deus, é uma das maneiras pelas quais se nega a Deus. Não é somente o ateu, mas aquele que acredita na existência de muitos deuses está negando a existência do único Deus verdadeiro, que era exatamente isso que os pagãos faziam. Por isso Paulo chama de ateus, apesar de crerem em tantos deuses. Mas a essência do paganismo é o ateísmo mesmo. É a falta do conhecimento do verdadeiro Deus. Exatamente porque eles não conheciam o verdadeiro Deus, é que eles viviam sem esperança. E talvez aqui tenha até uma conotação moral quando Paulo diz: vocês viviam sem Deus no mundo, quer dizer, vocês viviam sem os padrões que Deus determinou para a vida. Não é de estranhar? Paulo faz 3 descrições nessa carta do estado deles, e não é de estranhar que nas 2 anteriores, nas 2 outras fora essa, Paulo destaca a questão da imoralidade. Nós já vimos, ou questão da vida dissoluta, nós já vimos no capítulo 2, de 1 a 3, Paulo dizendo que antes, mesma estrutura, antes vocês eram mortos em delitos e pecados, andaram segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestades do ar, vocês andavam segundo as inclinações da carne, faziam a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira. E aqui agora, no capítulo 4, nós vamos chegar lá, já vou adiantar, Paulo diz: não andem como andam os demais gentios na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, que se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O que eu estou dizendo é o seguinte: que viver sem Deus no mundo é a mesma coisa de viver sem os padrões morais que Deus estabeleceu. E é isso que caracteriza os gentios, é isso que caracteriza os pagãos, esse estilo de vida imerso na imoralidade, na dissolução de costumes, no adultério, na pornografia, na traição, na desonestidade, na mentira, na violência, exatamente porque eles são ateus. Muito embora professassem crença em deuses, mas no fundo eles não tinham conhecimento do verdadeiro Deus e de tudo aquilo que o Deus verdadeiro queria para as suas vidas, ou de que maneira eles deveriam viver. Eu quero terminar
Então, tentando trazer algumas lições para nós desse texto tão rico e tão avassalador também. Primeiro, Paulo aqui não está descrevendo somente a situação dos efésios, gentios efésios, evidentemente, não é? Mas ele está descrevendo a situação de todos os não-judeus, de todos os gentios, como nós brasileiros. Nós estamos aqui no Brasil nessa mesma situação. Deus não fez aliança com os brasileiros. Deus não nos chamou para ser um povo diferente dos outros povos da terra, não nos deu privilégios, não nos fez promessas, não nos deu as suas leis através de um legislador como foi Moisés, não nos enviou os seus profetas. Nós somos em muitos sentidos como os efésios gentios a quem Paulo se dirige. Para lembrar que é somente, se hoje nós fazemos parte do povo de Deus, é somente pela graça. Somente pela misericórdia. Como nós veremos na próxima mensagem, é porque o próprio Deus derrubou essa parede de separação mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Segunda coisa que eu queria nos dizer, trazer para nós, é que essa passagem, ela deixa claro, como muitas outras, de que fora da revelação que Deus deu aos judeus no Antigo Testamento, e aos cristãos do Novo Testamento, não existe possibilidade de salvação. Veja o que Paulo está dizendo. Vocês eram estranhos, vocês estavam sem Cristo, vocês não tinham esperança, vocês eram ateus. Isso descreve a situação dos povos. Veja que Deus não está aqui levando em conta a ignorância deles, dizendo assim, bem, eles não conhecem, estão sem Cristo porque nunca ouviram falar de Cristo, ou porque eles são inocentes, são bem intencionados. Não. Aqui Paulo não vê qualquer possibilidade de salvação fora da revelação que Deus fez de si mesmo aos judeus no Antigo Testamento e aos cristãos através de Cristo e dos apóstolos no Novo Testamento, ou seja, fora da revelação escrita de Deus, a sua revelação especial e salvadora, não há possibilidade de salvação. Veja que os pagãos eram religiosos, os gentios tinham seus deuses, invocavam esses deuses, tinham seus templos, faziam sacrifícios, oravam, contudo estavam perdidos e morreram em trevas, sem esperança, sendo justamente condenados pelos seus pecados. E aqui em terceiro lugar, tudo isso estou dizendo, para dizer, isso aqui é a base para missões. Por que nós fazemos missões? Por que nós vamos pregar o Evangelho a outras nações? Exatamente por isso, porque sem o conhecimento do Evangelho, eles estão sem esperança, sem Cristo e sem Deus no mundo. Eles estão condenados. Exatamente por isso é que nós devemos, que Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por que Jesus deu essa ordem? A não ser porque que sem o Evangelho a ser pregado, no mundo as nações estão perdidas. Não existe salvação fora da revelação especial de Deus. E por último, queridos, esse texto é um chamado à humildade. Deus nos chama à humildade. Quem éramos? Em que estado nós vivíamos quando o Evangelho nos alcançou, quando a graça de Deus nos alcançou? Ateus, sem Cristo, sem esperança, fora da comunidade do povo eleito, incircuncisos na carne. Era isso que nós éramos, e Deus teve misericórdia e compaixão de nós. Meditemos nessa graça que nos foi dada e não negligenciemos tão grande salvação, tão grande privilégio. Não levemos isso em pouca conta, mas louvemos a Deus e valorizemos o Evangelho, esse conhecimento da verdade, e despertemo-nos para que anunciemos a outras pessoas as maravilhas de Deus em Cristo Jesus, porque sendo um povo que não era povo, agora nós fazemos parte do povo de Deus, a sua igreja, esse povo que Ele elegeu, que Ele chamou antes da fundação do mundo. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.